Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelhas de suas mãos, o rebanho sob o seu cuidado. Bom dia, Lídia. Hoje nós estamos indo para o livro de Atos, no capítulo de número 4. E a nossa primeira estação está em Atos, capítulo 4, o versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíra: com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Os discípulos estão sendo interrogados com base em que poder, ou no nome de quem eles manifestaram o milagre, curaram o enfermo. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo como ele foi curado. Nós estamos na presença de Deus nesta manhã com Deus. Nós temos que aprender a nos relacionar com Deus em todas as dimensões que este relacionamento se manifesta. E como é que nós vamos entender isto? Jesus chega diante de um paralítico e diz assim: filhos, estão perdoados os teus pecados. Ok? Filhos, estão perdoados os teus pecados. Depois ele diz, na sequência ele diz assim: filho, estão perdoados os teus... O que é mais fácil dizer? Filhos, estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Rita, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos ver. Jesus chega para o paralítico e diz: você está perdoado. Depois ele chega para o paralítico e diz: agora você levanta e anda. Qual é a diferença entre perdoar o pecado e fazer o paralítico levantar? A diferença é que, olhando para o paralítico, e foi isso que aconteceu ali, olhando para o paralítico, se eu olho para ele, e Jesus diz que ele tem o pecado perdoado, eu não consigo enxergar nenhuma mudança na condição daquele paralítico. Eu não percebo que o paralítico foi perdoado. Eu tenho que acreditar que foi, eu acho que foi, mas eu não vejo que foi. Isso não é possível saber. Por outro lado, se aquele paralítico que passa anos deitado ali e não anda, e Jesus diz, levanta e anda, eu estou vendo ele andando. Eu estou vendo uma expressão externa de uma ação do poder de Deus. Então eu sei que isso aconteceu. O que acontece? A Bíblia diz assim: a todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Pela fé, nós cremos que somos filhos de Deus, mas as pessoas em nossa volta continuam nos vendo como sempre fomos. Quando Jesus estava ensinando, eles diziam: Elizabeth, seja bem-vinda. Quando Jesus estava ensinando, eles diziam: não é este o filho de José? Não conhecemos nós os seus irmãos? O que eles estavam percebendo? Jesus olhando de fora para dentro. E eles não conseguiam perceber em Jesus ser ele o Filho de Deus. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse: vocês erram em não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Então veja aqui, nós temos aqui 4 estágios: querer, desejar,
crer e ter fé. Note uma coisa: querer é um ato da mente. Eu quero aquilo que eu penso. Desejar é um ato do coração. Eu desejo aquilo que me emociona, aquilo que me dá paixão. Crer é um ato do espírito. Eu creio que isso pode acontecer. Agora, fé é uma manifestação física do que eu creio. Percebe? Crer e ter fé não é a mesma coisa. Crer na Bíblia, conhecer as Escrituras, e ter fé na Bíblia, manifestação do poder de Deus no dia a dia, são duas coisas distintas. Por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Marta diz: eu creio que Lázaro vai ser ressuscitado no último dia. Nós cremos que Jesus virá e se nós morrermos, vamos ser ressuscitados. Mas essa crença nossa, que é verdadeira e é baseada na Bíblia, ela está fora do campo da realidade, ela está fora do campo do mundo físico. Então, fica muito difícil eu crer e sustentar a minha fé só baseado naquilo que eu creio. Então, vamos entender uma coisa. Quando Deus diz, lá no Êxodo, a Israel, vocês vão ser libertos de Faraó, eles estavam libertos. Quando ele fala, vocês vão comer a ceia do Senhor, os primogênitos estão morrendo, eles estão libertos. Quando Deus diz, vocês agora saem daqui do Egito, eles estão libertos, eles saem do Egito. Mas quando eles param diante do Mar Vermelho, eles estão encurralados. Diante de si o Mar Vermelho, ao lado de si duas cadeias de montanha, atrás de si o exército de Faraó. Eles estão absolutamente encurralados, mas eles já estão libertos. Mas como liberto? Imagina, é uma multidão de 3 milhões de pessoas, 600 mil homens de pé, com mulheres e crianças, 3 milhões de pessoas. O Faraó está com o exército correndo de cavalos. O Faraó vai alcançá-los. Eles não têm chance de vencer o exército, a velocidade de Faraó. Eles não vão correr o tempo suficiente. O que Deus faz? Deus diz, marcha adiante. Eles têm que ir ao encontro do mar. Quando eles vão ao encontro do mar, o mar se abre. Ok, eles vão cruzar o mar. Mas mesmo que eles andem em direção ao mar, mesmo que eles cruzem o mar, o Faraó está de carro e de cavalo. É muito mais rápido do que o povo caminhando. Então o Faraó vai alcançar Israel. Não tem como não alcançar. O que Deus faz? Ele cria uma providência. Ele põe uma escuridão entre Israel e o exército de Faraó. Ok, mas mesmo no escuro, o exército de Faraó corre mais rápido do que o povo andando a pé. Então o que Deus tem que fazer? Ele vai lá para trás, desparafusa a roda dos carros do exército de Faraó, aquilo vira um caos, porque eles começam a cair, um atropelar o outro, e isso vai dando tempo para o povo passar. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que, mesmo tendo uma vida espiritual diante de Deus, nós temos que ter uma manifestação física dessa experiência. O que significa isso? Quando eu passo por um livramento, eu consigo identificar aquele livramento com o poder de Deus atuando na minha vida. E o raciocínio se torna esse. Ora, se Deus foi capaz de me livrar disto, Ele é capaz de me perdoar daquilo. Se Ele é capaz de fazer um paralítico se levantar e andar, Ele é capaz de me dar uma nova vida. Então, à medida que eu consigo entender o poder de Deus se manifestando fisicamente, eu consigo entender o poder de Deus se operando no meu interior. Então, esta é a lógica de dizer com que poder isso aconteceu. Quer dizer,
Se eu não tiver uma manifestação do poder de Deus, que é a fé, eu não vou conseguir compreender a operação do poder de Deus no meu interior. Então nós temos que ter esse equilíbrio entre o que Deus faz dentro de nós e o que Deus externa através de nós. Só assim nós vamos ter a clareza da fé, a fé em todos os sentidos. Por isso diz, amar a Deus de todo o coração é desejar, amar a Deus de toda a alma é ser transformado, amar a Deus de todo o entendimento é querer, e se eu desejo, se eu sou transformado porque eu creio, e se eu quero, então a obra de Deus acontece no meu entorno, e as pessoas vão reconhecer o poder de Deus, porque a obra se completou. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor realiza algo dentro de nós que se externa e se torna um testemunho àqueles que estão em nossa volta. Que a nossa fé seja viva e ativa, que nós possamos transformar aquilo que cremos em aquilo que acontece em nossa vida na fé. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento nessa manhã, para que nós possamos conhecer não só as Escrituras e o que ela faz dentro de nós, mas o poder do Senhor, aquilo que nós damos testemunho para o outro, dos atos feitos pelo Senhor através de nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a segunda estação. A segunda estação está em Atos, capítulo 4, o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Note como que vão acontecendo as relações entre o que Deus faz por dentro e o que Deus manifesta para fora. A obra de Deus, entenda com muita clareza isso. A obra de Deus, ela começa no coração. Na verdade, ela não começa no coração. Vamos colocar aonde de fato começa a obra de Deus. Porque se a gente não entende a maneira como Deus atua, nós ficamos como que perdidos, vagando a esmo. A obra de Deus começa no ouvido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para que Deus possa operar na minha vida, eu tenho que ouvir. Observa que a palavra de Deus diz que eu tenho que ouvir. Nós, muitas vezes, lemos a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus, a gente diz, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Mas, na verdade, ler não é o mesmo que ouvir. Existe uma diferença entre ler, existe uma diferença entre ouvir. Geralmente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus porque alguém outro está pregando. Tanto é que Paulo diz, como vão ouvir se não há alguém que lhes pregue? Então a obra de Deus, ela não é uma obra no mundo fechado. Tem muitas pessoas que dizem, eu creio a Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não dependo do homem para crescer espiritualmente. Nós dependemos uns dos outros. Deus, se nós aprendêssemos isoladamente de Deus, dispensando qualquer auxílio humano, nós cairíamos no erro de Satanás. Ele caiu por causa da sua soberba, do seu orgulho. Ele se achava o máximo. Então, Deus não pode operar isoladamente conosco. Então, nós precisamos ouvir alguém nos pregar a palavra, alguém nos despertar. Não é que nós, lendo, não vamos crescer espiritualmente, mas a forma adequada de Deus agir é, eu ouço a palavra, eu ouço a pregação, eu ouço a exposição, e aí a fé entra no meu ouvido. Eu tenho que ouvir duas vezes. Eu tenho que ouvir naturalmente
e eu tenho que ouvir espiritualmente. A palavra ela tem que assentar no meu coração. Ao ela assentar no meu coração, eu vou ouvir e vou crer naquilo que eu ouço. Crer é um ato do coração. Crer significa eu creio que isto é possível. Crer não significa que eu estou tendo uma experiência com Deus, no sentido, seja bem-vinda, Emanuel. Bem-vindo, Emanuel. Crer não significa que eu estou tendo uma experiência com Deus. Crer significa que eu estou compreendendo a revelação de Deus. Crer significa que eu estou considerando que o que Deus está me transmitindo é a verdade. Isso é crer. Agora, esta verdade tem que ser colocada em prática. Quando eu coloco a verdade em prática, eu manifesto. Emanuele, seja bem-vinda. Quando eu coloco a verdade em prática, significa que eu estou externando de dentro de mim a obra de Deus. Então, o que encontramos aqui? No verso 8 de Atos capítulo 4. Pedro, cheio do Espírito. Ora, se eu estou cheio do Espírito, quem é que vai saber que eu estou cheio do Espírito? Se você olhar para mim, você vai dizer, você não está cheio do Espírito. Não há nada que destaque, não há nada que demonstre que está cheio do Espírito. Se eu pegar esse copo aqui, esse copo é transparente, ele está cheio de água. Ok, mas se o copo não tivesse transparente, você não ia saber se o copo está cheio de água. Como é que você vai saber que esse copo está cheio de água? Se eu derramar a água do copo. A Bíblia diz, abre tua boca e te encherei. Abre tua boca e te encherei. Como é que eu abro a minha boca? Quem crer e confessar, lembra que o Espírito de Deus habita dentro de mim, mas o poder de Deus paira sobre mim. Se o poder de Deus habitasse dentro de mim, ele explodiria o meu corpo. Meu corpo não consegue suportar a intensidade do poder de Deus. Eu simplesmente explodiria. Então o Espírito habita dentro de mim como se sem poder ele tivesse. O que eu tenho dentro de mim? A presença do Espírito Santo. É isso que eu tenho dentro de mim. Ele é Deus presente, ele é Emanuel, Deus conosco. Como é que o Espírito Santo vem dentro de mim? Da mesma maneira que Jesus se fez carne, ele teve que esvaziar. Ele se esvaziou e se fez carne. Da mesma maneira, o Espírito Santo, para entrar dentro de mim, ele tem que se esvaziar dos seus poderes divinos. É como se o Espírito Santo fosse, vamos supor, um ser gordo. Imagina um homem gordo, o Espírito Santo fosse gordão, maior do que nós, 10 vezes maior do que nós. Aí ele fala, para entrar no César eu vou diminuir. E ele diminui, e ele entra dentro de mim. Então o que eu tenho dentro de mim? A presença do Espírito Santo. Eu não tenho o poder dentro de mim. O poder está sobre mim. Jesus disse, o Espírito me ungiu para. Então o poder está sobre. Como é que eu aciono o poder com a presença? Pela confissão. Por isso que quando diz, abre a tua boca, quer dizer, confesse e eu te encherei, significa que o poder entra em contato com a presença e a obra de Deus se manifesta. Então, os discípulos, eles, cheios do Espírito Santo, disseram às autoridades. Quer dizer, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo a palavra de Deus. Eu manifesto a palavra de Deus. Eu proclamo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Então, nós temos que entender que o poder de Deus que está sobre nós e a presença de Deus que está dentro de nós precisa da fé para se articular como manifestação no mundo visível. Então é de fora para dentro. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu confesso. Eu creio, por isso eu exerço fé. Eu creio, por isso que as coisas em volta de mim mudam.
Então eu tenho que ouvir, eu tenho que crer e eu tenho que confessar. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque a presença do Senhor nos faz cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Que nós tenhamos ousadia e coragem para proclamar a Tua palavra, de forma que o poder de Deus se manifeste por aquilo que proclamamos, Senhor. Porque a Tua presença já está conosco, mas o Teu poder também precisa se manifestar através de nós. Dá-nos fortalecimento da nossa fé, para que nós tenhamos esta mesma autoridade que os discípulos tiveram, de falar e manifestar a Tua presença por uma palavra reta e cheia de poder. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora é a nossa hora do café da manhã. Vamos sentar na mesa, comer do pão. Jesus é o pão da vida. E a mesa de pães está no capítulo 4, versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós nos relacionamos intimamente com alguém, o cônjuge com seu cônjuge, o pai com seu filho, o filho com seu pai, a coisa que mais corriqueira é que um nutre expectativa pelo outro. E normalmente nós nutrimos expectativa para que o outro mude. Nós queremos que o outro mude o seu comportamento, o seu palavreado, a sua maneira de ser, ok? Nós queremos a mudança do outro. Jesus disse assim: antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tire o argueiro do teu olho. O que significa isso? Significa o seguinte: como é que eu posso crer que Deus muda a minha esposa se eu não tenho nenhuma evidência de que Ele me mudou? Aí você vai dizer: não, mas espera lá, eu tenho evidência de que eu nasci de novo, eu mudei. Ok, ela também nasceu de novo e ela mudou. Nós estamos falando de uma mudança muito mais profunda que vem depois do novo nascimento. Segundo aos Coríntios, 2 aos Coríntios 3,18, diz assim, vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória. Se eu vejo uma transformação em mim, eu entendo que Deus pode fazer uma transformação no outro. Se eu não vejo uma transformação em mim, eu não entendo como Deus pode fazer uma transformação no outro. O outro vira uma caixa preta. Então eu passo a exigir do outro o que eu não enxergo Deus operar na minha vida. Então, quando no verso 9 diz, nós somos interrogados pelo benefício de Deus feito nesse outro, Pedro é quem está falando. E olha como acontece com Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas antes dele negar Jesus, qual era a posição de Pedro? Eu jamais te negarei. De todos aqui, eu sou o mais convicto da minha fé. Mas ele caiu, ele negou Jesus. Jesus vem até ele e diz assim: Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Agora vamos voltar ao que Jesus disse antes da queda de Pedro. Jesus disse assim: Pedro, você vai me negar, mas eu pedi ao Pai para que você não perca a tua fé. E quando você se converter, confirma teus irmãos. Vamos entender a lógica. Quando eu estou passando por uma prova, quando alguém está passando por uma prova, seja bem-vinda, Cláudia. Quando alguém está passando por uma prova, o que ele diz assim? Ele diz assim: olha, pode acontecer o que acontecer na minha vida, eu não perco a minha fé. Ele diz assim: não, o diabo está me batendo aqui, está batendo ali, mas a minha fé é firme.
Deixa eu te dizer uma coisa. No meio de uma prova, você dizer que tem fé, não tem mérito nenhum. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Eu pedi para você não perder a fé. Não perder a fé no meio de uma prova significa aguentar firme a pancada até chegar à vitória. Mas o propósito de Deus não é você continuar apanhando. O propósito de Deus é você sair fora. Mas o que impede você sair de uma prova? Se converter. Pedro, você vai me negar? Não, não vou. Vai. E se você se converter, você vai ter condição de ajudar o teu irmão. Pedro, resultado, ele cai, ele se converte e agora ele tem condição de ajudar esse homem enfermo e manifestar o poder de Deus na vida daquele irmão, porque ele viu o poder de Deus manifestado na vida dele. Então nós temos que entender que nós temos que ter uma manifestação de Deus clara e evidente na nossa vida, para que nós possamos ter a convicção que Deus pode fazer o mesmo que ele fez conosco na vida do outro. O apóstolo Paulo repete isso em muitos lugares das Escrituras. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estão em qualquer angústia. Porque, ele diz, se somos atribulados, é para o vosso conforto. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Aí Paulo vem e diz assim, ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da nossa tribulação. Ela foi tão forte sobre nós que ela nos fez desesperar da vida, mas para que o poder não fosse em nós, mas em Deus. Então entenda uma coisa, a tribulação que vem sobre nós é uma prova de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. Se nós entendermos isso, haverá uma mudança na nossa maneira de ser, e essa mudança é um ajuste da natureza divina dentro de nós. Se nós percebermos esta mudança vai mudar a circunstância e nós vamos ter uma outra vitória. Agora note o seguinte, todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, Deus tem que puxar o nosso tapete. Ele tem que colocar uma outra prova. E cada vez que Deus coloca uma prova em nossa vida, essa segunda prova tem que ser maior do que a primeira. Porque se a primeira nós vencemos, a outra para nós vencermos tem que ser de maior grau de dificuldade. Isso significa que a prova mais difícil que eu vou enfrentar não é a de hoje nem a de ontem, é a de amanhã. Porque cada vez que eu crescer e amadurecer, eu passo por uma prova maior para que o poder de Deus se apresente de forma mais gloriosa em minha vida. Mas quando eu aprendo a cruzar pelas provas, experimentando o poder de Deus, eu vou ajudar os meus irmãos que também passam pelas mesmas provas, porque os mesmos sofrimentos que acontecem comigo, acontecem com todos os meus irmãos na face da terra. É assim que Pedro enxerga. Então, o que nós temos que entender na palavra de Deus é o poder de Deus que está trabalhando em nosso coração, precisa se manifestar em testemunho àqueles que estão em nossa volta. Isso é muito importante nós entendermos. Nós somos luz no meio das trevas. Nós não podemos ser uma luz escondida. Nós temos que... E como é que o homem em volta de nós vai perceber a nossa luz? Quando nós estivermos emocionalmente equilibrados. Por quê? Porque o fruto do Espírito é paz, alegria. Então, quando eu adquiro equilíbrio no meio de uma prova, aí o mundo vai perceber que tem um poder muito maior dentro de mim. Então ele vai falar, em vez dele perguntar como é que você conseguiu fazer isso, ele vai perguntar com que poder ou em nome de quem você está fazendo isso. Porque ele sabe que humanamente falando, não é possível alguém agir daquela maneira, senão por um poder maior do que a sua própria força de vontade. Isso é a manifestação do poder de Deus. É por isso que nós lemos,
Vocês estão nos interrogando de um benefício feito a um homem através do nosso testemunho. E é isso que impacta as pessoas que estão em nossa volta. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque aquilo que o Senhor faz dentro de nós se expressa no nosso entorno. A obra do perdão dos nossos pecados se manifesta em cura do nosso físico. E essa manifestação impacta nas pessoas que estão em nossa volta, porque elas percebem que a maneira como lidamos com o dia a dia exige um poder maior do que nós. E as pessoas vêm em busca de nós para questionar que poder é esse que nos faz ser tão diferente e distinto das pessoas que estão neste mundo. Por isso, Senhor, que a nossa fé ela seja manifestada no nosso derredor e impacte pessoas que estão conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa quarta estação, o candelabro. O candelabro está no verso 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome, é que este está curado perante vós. Nós temos que entender a dinâmica da presença de Jesus e do poder que ele opera e como ele opera esse poder. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então aprove a Deus usar o homem para salvar o homem. O profeta diz assim: atrairei os homens com cordas humanas, com cordas de amor. Significa basicamente o seguinte: nós andamos na rua em relativa paz. Há uma ordem no planeta que permite às pessoas terem a sua casa, a sua liberdade, o seu emprego. As pessoas não estranham muito uma com as outras. Nós nos aceitamos mutuamente. Ok? Por que isso acontece? Porque somos seres humanos. E para que a sociedade possa coexistir, tem que haver um mínimo de acordo, de ordem social. Então, os seres humanos, para que eles possam conviver em sociedade, eles fazem uma Constituição. Nós temos a nossa Constituição de 1988, e essa Constituição é um pacto social para que um grupo de pessoas viva pacificamente e viva sua vida. Ok. Por outro lado, quando nós manifestamos a nossa fé, aí a coisa complica um pouco. Por que ela complica? Porque se nós vivermos entre os humanos e não falarmos de Deus, tudo vai bem. Porque somos humanos, somos descendentes, somos dependentes. Mas se falarmos de Deus, a coisa complica. Porque ao falarmos de Deus, nós estamos dividindo os seres humanos em dois grupos. Aqueles que estão no reino de Deus e aqueles que estão no reino das trevas. E Jesus explica que quem está no reino das trevas não quer vir para a luz para que as suas obras sejam manifestas, não sejam expostas. Então, vamos colocar um exemplo simples. Se eu chegar em um bar, sentar em uma mesa com os meus amigos, todos pedirem bebida alcoólatra, e eu pedir um refrigerante, todos que estão à minha volta vão dizer assim: por que você não bebe álcool como nós estamos bebendo? O que está acontecendo ali? A minha atitude, diferenciada da atitude deles, está expondo a atitude deles, e inconscientemente eles percebem que aquela atitude deles não é a conveniente. Porque quem para no álcool pode perder o domínio das suas emoções e fazer coisas absurdas. Ele sabe disso.
Então ele olha para aquela atitude minha e ele não concorda com a minha atitude e ele manda eu parar. Por quê? Porque se eu também beber álcool como ele está bebendo álcool, todos estamos no mesmo nível. É isso que a Bíblia diz, atrair homem com corda humana, com corda de amor. Quer dizer, os homens se aceitam mutuamente. Mas quando Deus entra na história, aí a coisa muda de figura. Aí há uma oposição, aí há um acirramento entre as obras das trevas e as obras da luz. É por isso que, à medida que Deus vai sendo tirado da história da humanidade, a humanidade vai perdendo o controle de si. Deixe-me mostrar uma coisa. Como é que o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? A igreja é o sal da terra. A igreja não permite que o mundo fique pior do que ele é. Ok. Mas observa que, à medida que o pecado vai aumentando, o amor da igreja vai esfriando, Jesus vai sendo colocado pelo lado de fora, igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu entro, e à medida que esse distanciamento de Deus acontece com a igreja, o distanciamento de Deus no mundo se multiplica. E à medida que isso acontece, como que a gente consegue perceber o grau de distanciamento da sociedade? Quando a polícia militar entra em greve. O que acontece quando a polícia militar entra em greve? Imediatamente, o nível de saque explode. Por quê? Porque as pessoas não têm mais nenhum freio. Elas tiram a propriedade do outro. Porque elas não têm mais... O único freio que elas tinham era o medo da polícia. Se a polícia vai embora, esse medo desaparece. Então a pessoa solta aquilo que ela é. Ela se torna muito mais violenta do que ela seria. Isso demonstra a sociedade está ficando cada vez mais sem Deus, cada vez mais sem freio, chegando nos dias de Noé. Nos dias de Noé, em que vai acontecer o quê? Em que o pensamento da humanidade vai se tornar só má continuamente. É o que estamos vendo acontecer hoje. Por outro lado, nós temos que tomar o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Porque se não tomarmos conhecimento de quem é Jesus Cristo, nós vamos acreditar que o mal é prevalecente. O mal não é prevalecente. Quando Deus ele vai libertar Israel do Egito, ele diz a Faraó, ele avisa a Faraó, deixa o meu povo ir embora. O Faraó não deixa. E Deus manda uma praga. Ele diz de novo, deixa meu povo ir embora. Faraó não deixa, ele manda a segunda praga. Ele diz de novo, deixa meu povo ir embora. Faraó não deixa, ele manda a terceira praga. Quando ele manda a terceira praga e o Faraó não deixa, acho que na quarta praga em diante, a Bíblia diz que Deus endurece o coração do Faraó. Então, já que você não quer deixar, então eu vou tomar atitude. E quando Deus toma uma atitude, Faraó fica pior do que era. Como Jesus está voltando, o mundo vai ficando pior do que era. Então, se eu não conhecer quem é Jesus, como ele faz, como ele age, eu vou olhar para o mundo ficando cada vez pior e eu vou dizer, Deus perdeu a sua capacidade de intervir na história do planeta. É por isso que Pedro diz, muitos têm tardia a sua promessa, dizendo que desde o começo dos tempos tudo é do jeito que está e nada mudou. E o dilúvio caiu sobre a cabeça daquela geração inesperadamente. Por quê? Porque eles não estavam entendendo o poder de Deus. Por isso que nós precisamos tomar conhecimento de que Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus, quem crê na sua obra, é perdoado dos seus pecados. Quem crê que Jesus morreu pelos seus pecados, morreu junto com Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com Jesus. E a vida que ele agora tem, ele a tem pela fé no Filho de Deus. Então, estas coisas que nós estamos extraindo da Bíblia, elas são tão factuais como factual é
Jesus pegar um paralítico e pôr ele para andar à luz de todos, ou abrir o Mar Vermelho diante do exército de Faraó, e quando o exército tenta cruzar, ele fecha o mar e o exército morre soterrado pelas águas do Mar Vermelho. Então nós temos que entender o poder de Deus, nós temos que entender as Escrituras, mas também temos que entender o poder de Deus. Nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que crer, mas temos que exercer fé. A nossa fé tem que se manifestar no mundo físico para que haja um testemunho. E quando nós manifestamos a nossa fé, nós fortalecemos a nossa crença. A fé é o modo que Deus utiliza para fortalecer aquilo que nós cremos. Pai, eu glorifico a Ti, porque o conhecimento que temos de Ti, ele não fica restrito ao nosso coração. Ele se transforma em testemunho àqueles que estão em nossa volta. Impacta, porque o Senhor manifesta o Teu poder através de nós. Senhor, que nesta manhã nós possamos ter essa dimensão de fé, esse entendimento claro da conexão entre aquilo que o Senhor faz dentro de nós e aquilo que o Senhor realiza através de nós, em nossa volta, a partir da nossa palavra de fé, porque cremos naquilo que o Senhor faz dentro de nós. Que a gente perceba essas conexões com muita clareza. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a pia de cobre. E a pia de cobre, ela está no verso 11 de Atos capítulo 4. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Deixe-me dizer uma coisa. Nós temos que aprender a permanecer na palavra de Deus. O que é permanecer na palavra de Deus? Significa assim. Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada. Ok. Sem mim, você não pode fazer nada. O que é fazer? Fazer é qualquer coisa que está em nossas atividades cotidianas. Por exemplo, fazer alguma coisa é lavar prato. Fazer alguma coisa é trabalhar na empresa. Fazer alguma coisa é tomar banho. Fazer alguma coisa, tomar um copo d'água. Fazer alguma coisa é ajudar a conversar com alguém. Tudo aquilo que nós manifestamos no mundo físico é algo que estamos fazendo. Então nós fazemos. A gente faz uma viagem de férias. Fazemos. A gente faz um passeio no bosque. Fazemos. A gente dorme. Fazemos. Esses atos externos, esses atos cotidianos, é algo que a gente faz. Jesus disse assim, você não pode fazer nada se não for por mim. Então a gente faz essas coisas e fica se perguntando, como que isso que eu estou fazendo se conecta com o poder de Deus? Então a gente tenta fazer algumas suposições, porque a gente não consegue enxergar essa lógica. A gente diz assim, ora, eu faço alguma coisa porque eu tenho saúde. Então, é por isso que eu faço alguma coisa. Mas acontece que quando a gente está enfermo, a gente também faz alguma coisa. Então não é a saúde o que nos dá condição de fazer. Tem muita gente que vive absolutamente enferma e o grau de realização dela é 10 vezes superior ao nosso. Então não é a saúde que faz a gente fazer algo. Aí alguém fala assim, não, eu sou capaz de fazer algo porque eu faço academia, eu tenho capacidade física. Mas tem muita gente que não está na academia e também faz coisas muito maiores do que aquela que está na academia. Então a academia não é a fonte da onde vem alguma coisa. A fonte de tudo é Jesus. Como que funciona essa questão de pedra angular? A pedra angular é assim, eu tenho uma coluna aqui, e aí eu tenho um ponto de encontro entre elas que faz as duas permanecerem paradas. A pedra angular é a pedra que faz essa conexão
e que faz essas duas coisas pararem uma apoiada na outra. Se a pedra angular sair, essa coluna cai. Se ela sair, essa coluna cai, essa coluna cai. Tudo se desmonta. Então Jesus diz assim: eu estou aqui, você está aí. Para eu poder falar com você e para você poder falar comigo, como eu fui criado por Deus, como você foi criada por Deus e como Deus é Senhor, antes de eu conversar com você, eu tenho que pedir autorização de Deus para chegar até você. E antes de você conversar comigo, você tem que pedir autorização de Deus para chegar comigo. Por exemplo, se eu for em um país, os Estados Unidos, eu não posso ir para os Estados Unidos sem primeiro ter o meu passaporte e ter um visto de entrada previamente aprovado. Então eu só posso ir lá se o governo americano me autorizar. A vida cristã é desse jeito. Eu só posso falar com minha esposa se Deus autorizar eu falar. Se ele não autorizar, eu não posso falar. Eu só posso falar com meu filho se ele autorizar. É que se a gente colocar isso numa mecânica muito amarrada, nós vamos falar assim, então como é que a gente vive? É uma opressão isso, não é? Mas pensa lá no caso de Neemias. Neemias, ele tem um propósito. E o propósito dele é recuperar Jerusalém. O rei pergunta: Neemias, por que teu semblante está desse jeito? A Bíblia diz assim: ele falou com Deus e falou com o rei. Quer dizer, Neemias era prático nisso. Ele sabia que Jesus era a pedra mediadora. Então, para ele falar com o rei, ele tinha que primeiro falar com Deus. Então ele fala. Vou dar um exemplo para você de como a gente pode fazer isso. É de boa prática que a gente, ao almoçar, ore pela refeição. Ok? Então, antes de almoçar, Senhor, agradeço por essa refeição. Acontece que a minha formação é administração de empresa, também contabilidade. Eu sei o papel de uma procuração. Eu sei que se eu der uma procuração para alguém, aquela pessoa vai fazer algo no meu lugar. Ora, qual é a diferença de eu orar na hora que eu estou comendo e de eu orar de manhã pelo almoço? Dá na mesma. Eu já antecipei a minha oração. Então, se eu chego de manhã cedo e digo: Senhor, abençoa este almoço e vem almoçar comigo, na hora que eu estou almoçando, eu não preciso mais falar. Eu já falei. Não falei naquele momento. Então, se eu sento numa mesa para almoçar, ninguém vai me ver orando. Por quê? Porque eu não vou orar naquele momento. Eu já fiz a minha oração. Por que eu tenho que orar naquele momento? Só para alguém que está do meu lado perceber? Então perceba que quando nós estamos falando de Jesus, a pedra angular, e que nós não podemos fazer nada com ele, é porque no momento nosso de oração, a gente tem que apresentar o nosso dia na presença dele, para que ele se faça presente ao longo do dia. A oração, o momento de oração, esta manhã com Deus, é como um carregar de bateria. Por exemplo, não tem aquele robozinho que sai limpando a casa, sai andando e limpando a casa? Você põe ele para limpar até acabar a bateria. Aí você põe ele põe uma carga para o dia todo. Aí você põe ele para fazer. O que Jesus está dizendo aqui ele é a pedra que os homens rejeitaram. Quer dizer, os homens fazem as coisas sem colocar Deus naquilo que faz, sem apresentar em nome de Jesus, as suas pretensões. Então dá tudo atravessado. Por quê? Porque os anjos são espíritos ministradores, ok? Então eu quero fazer algo. E o espírito e o anjo está querendo aqui me ajudar. Mas ele está esperando uma ordem de Deus. E eu estou fazendo sem consultar a Deus. O anjo fica de braço cruzado. Há uma armadilha. O anjo está vendo a armadilha. Mas ele não pode fazer nada. Por quê? Eu não coloquei aquela atividade debaixo da presença de Deus. Se eu não coloquei, ela está desguarnecida. Jesus disse: se você não me confessar diante dos homens, eu não confesso diante do Pai. Então eu tenho que confessar Jesus diante dos homens. Eu tenho que colocar Jesus diante dos homens. Se eu coloco aquilo, Deus diz: ajuda meu servo, porque eu sei o que ele está fazendo.
O meu servo está autorizado a operar. Ele colocou esse dia na minha presença. Então, toma conta. Os anjos vêm em intervenção. Eu tenho livramento. Por quê? Porque eu não desprezei a pedra angular. Eu sei que eu não posso fazer coisa alguma se Jesus não estiver comigo. E como é que eu vou manter esse elo com Jesus? É porque eu me proponho a estar na presença dele, a me colocar no conselho de Deus, a me apresentar diante dele. Então, porque eu me apresento diante dele, os anjos enxergam a minha presença ali. É como, lembra aquele rapaz que apanhou, aqueles rapazes que apanharam o demônio? Antes de apanhar do demônio, ele disse assim: eu conheço Paulo, eu vejo ele lá nos lugares celestiais. Eu conheço Jesus, ele está sentado à direita de Deus. E você, quem é? É assim que funciona a vida. Se nós não colocarmos a nossa vida na presença de Deus, o inimigo vai dizer: quem é você para entrar no meu território? E aí a gente vai ter problemas, vai ter dificuldade. Por quê? Porque nós estamos desprezando a pedra angular no nosso cotidiano. Pai, que a gente tenha essa convicção, Senhor, que estar na tua presença é um carregar de bateria. Que estar na tua presença é colocar o nosso dia diante de ti. E que quando colocamos o nosso dia diante de ti, aquilo que colocamos está debaixo dos teus cuidados. Não é que o Senhor não cuida se não colocarmos, mas se nós intencionalmente fazemos isto, nós estamos demonstrando a nossa dependência de ti. Então, ao invés de livramento, o Senhor pode nos dar vitória, porque nós estamos colocando Jesus como uma pedra angular. E é isso que queremos fazer nesse dia, Senhor. Colocar esse dia na tua presença, para ver a manifestação do teu poder. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última estação. A nossa última estação, o altar de cobre, está no verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome. Lembra que a salvação tem 3 estágios? Nós já estamos salvos em nosso espírito. Nós estamos sendo salvos na nossa alma, ela está passando por um processo de transformação. E o nosso corpo não tem conserto. Ele será salvo quando for glorificado. Até lá, ele tem que ser submetido à disciplina para ele não operar contra o espírito, trazendo ou atraindo a alma para o lado dele. A alma tem que ser atraída para o lado do espírito e o corpo tem que ser disciplinado. Por isso que Paulo dizia: eu subjugo o meu corpo, ok? Então nós temos que aprender a colocar o nosso corpo em controle. Porque se a gente não colocar o nosso corpo em controle, a nossa alma vai voltar para aquele que é mais forte, que é o nosso corpo. E ela vai fazer as vontades da carne e não as vontades de Deus. Então nós temos que ter essa clareza. Ok, se não há salvação, senão em Jesus, significa que quem vai nos ajudar a trazer a alma para o espírito é o Senhor. E quem vai ajudar a mortificar o nosso corpo é o Senhor. Como é que funciona isso? Entenda, a palavra de Deus, ela é operante. A palavra de Deus vai e não volta vazia, faz o que Deus apraz. Então, como é que ela opera? Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, coloca de pé, eu estou sentado aqui. Ezequiel, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Ora, se Deus está me dando uma ordem, César, coloca-te de pé e eu falarei contigo, significa que eu tenho que me levantar. Isso é me colocar de pé. Então a gente entende que e as pessoas dizem isso o tempo todo, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer a Deus.
Só que elas dizem que tem que obedecer a Deus sem entender a dinâmica da obediência. A dinâmica da obediência não é eu vou me levantar e vou fazer isso na minha força. São duas coisas diferentes. Eu quero me levantar porque Deus pediu para eu me levantar. Ora, se eu quero me levantar, pela lógica humana, eu me levanto exercendo força no meu corpo. Mas quando a gente lê o que Deus fez com Ezequiel, quando ele se propôs a levantar, a Bíblia diz, o Espírito de Deus colocou ele de pé. Então a energia, na verdade, não foi a energia do seu físico, foi a energia do Espírito de Deus que o colocou de pé. Ok? Então nós temos que entender com clareza isso, que não é a nossa condição física, a nossa saúde, a nossa força, a coisa determinante. A salvação significa aquilo que nós precisamos fazer para alcançar um bom resultado, depende da presença de Deus, depende do poder de Deus, depende da misericórdia de Deus, depende da graça de Deus. É isso que faz a diferença. Eu estava lendo a história de um brasileiro que foi para os Estados Unidos, fez uma universidade e conseguiu um emprego num grande banco. E ele começou a ganhar um bom dinheiro. Mas ele conta na história dele que ele conseguiu aquele emprego num grande banco por acaso. Em que sentido foi por acaso? Ele estava no Facebook e alguém entrou em contato com ele. E ele começou a conversar com aquela pessoa e aí eles acabaram encontrando afinidades. Esta pessoa foi o contato que levou a ele para aquele grande banco, mas foi ao acaso. Isso significa a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é ele fazer com que os nossos inimigos se tornem nossos amigos. A misericórdia de Deus significa fazer que aquilo que estava complicado encontre solução, encontre encaminhamento. Então, quando nós estamos interagindo com o mundo físico, nós devemos fazer com a fé que Deus existe e que é galardoador, quer dizer, ele dá o resultado a todo aquele que crê que ele existe e que ele faz essas coisas. Então nós temos que andar na perspectiva de que não estamos fazendo nada sozinhos, que Deus está fazendo junto conosco. É por esta razão que no meio de uma tribulação nós encontramos o nosso equilíbrio emocional. Ontem eu estava ouvindo uma live, onde uma pessoa dizia nessa live que nós podemos praticar diferentes formas de meditação para alcançarmos a estabilidade emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós conhecermos a vontade de Deus, ou conhecermos Jesus, ele diz, tomai conhecimento vós todos. Se nós tomarmos conhecimento da palavra de Deus e a sua eficácia, eu não preciso praticar meditação nos níveis que se propõe para alcançar minha estabilidade emocional. A minha estabilidade emocional, ela é alcançada primeiro pelo conhecimento da verdade, a meu respeito, pelo conhecimento da verdade, de como Deus interage no meu dia a dia. Então, quando eu creio, quando eu tenho conhecimento da verdade, ora, se eu souber que a minha prova, a minha tribulação, é uma maneira de Deus me moldar e manifestar o seu poder, eu já estou enxergando diferente a tribulação. Se eu estou enxergando diferente a tribulação, eu estou me enxergando diferente dentro dela. Se eu estou me enxergando diferente dentro dela e dentro de mim tem alguma coisa desajustada, eu vou buscar esse ajuste naquele que tem a salvação. A frase do dia, não há salvação senão no Senhor Jesus. Nós podemos trocar essa frase dizendo, não há resultado senão aquele dado por Deus. Não há vitória senão aquela alcançada por Deus. Não há conhecimento senão aquele transmitido por Deus. Não há relacionamento
senão aquele instruído por Deus. Não há coisa alguma, senão aquilo que Deus faz. Então, nós temos que entender essa dinâmica. Portanto, vamos recapitular. Querer é um ato da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Aquilo que eu quero tem que se transformar naquilo que eu desejo. Desejo é um ato do coração. O nosso coração tem que ter estabilidade emocional. As nossas emoções têm que estar de acordo com as emoções de Deus. Eu creio, eu quero, eu desejo, então eu creio. Crer significa potencialmente Deus pode agir em meu favor. E aí eu exerço fé. Deus muda as minhas circunstâncias baseado naquilo que eu creio, porque eu desejo aquilo que eu quero e eu quero aquilo que está na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir muda o meu querer estabiliza as minhas emoções demonstram a minha crença e a minha crença se transforma em resultado. Fé. Fé é o resultado de todo esse processo. Que seja assim o nosso dia, da mente para o coração, do coração para a estabilidade emocional, da estabilidade emocional para a crença, da crença para a fé, e a fé impacta aqueles que estão em nossa volta. Senhor, nós glorificamos a Ti por esta manhã. Que nós possamos entender, Senhor, a maneira como o Senhor trabalha no dia a dia, a conexão com a Tua palavra. Quando o Senhor diz, perdoa os pecados, e o Senhor diz, paralítico, anda, aquilo que o Senhor faz no mundo espiritual é igual àquilo que o Senhor faz no mundo físico. Não há diferença, Senhor. E que a gente consiga perceber isso, ó Pai, para que a manifestação do Teu poder alcance todas as esferas da nossa vida e o nosso testemunho impacte aquele que estão em nossa volta. Essa é a nossa oração por esse dia. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Com isso, terminamos a nossa manhã com Deus. Espero estar com vocês aqui amanhã. Se o Senhor assim permitir, e se o Senhor não voltar até amanhã, nós podemos estar aqui às 5 horas da manhã. Que o Senhor assim seja louvado.